Olá pessoal, eu sou a Amanda, integrante do PET Bio Pontal da Universidade Federal de Berlândia e eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao Viva Biologia, edição Enem, Ciências da Natureza, e hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre os antibióticos e os antivirais, dando um foco nos antirretrovirais e responder com vocês duas questões que caíram nas últimas edições do Enem. Bom, gostaria de iniciar relembrando um pouquinho com vocês um pouco sobre os micro-organismos. Existem alguns grupos desses micro-organismos, dos quais a gente pode citar as bactérias, os fungos, as algas, os protozoários e os vírus. Nesse vídeo de hoje, o nosso foco vai ser para o grupo das bactérias e dos vírus. Bom, os estudos sobre os micro-organismos, eles derivam de muito tempo atrás, aproximadamente ali para o ano de 1673, foi observado pela primeira vez esses micro-organismos em microscópios, que eram bem diferentes dos que a gente tem hoje. E aí, mais tarde, aproximadamente para o ano de 1876, foi descoberto que certos micro-organismos eles eram capazes de causar doenças específicas, né? Então, foi estabelecido essa associação entre micro-organismos e as doenças. Após isso, os estudos sobre os micro-organismos avançaram cada vez mais, e hoje a gente encontra a utilização desses micro-organismos em várias aplicações comerciais, como por exemplo na indústria farmacêutica, né, com o uso de drogas naturais, usando esses micro-organismos, também na área do meio ambiente, para controle de qualidade, controle de pragas, e também na indústria alimentícia, que a gente tem a produção de queijos, cervejas, iogurtes e etc. Então, como eu disse, um dos nossos focos nessa aula serão as bactérias. As bactérias, elas são seres unicelulares, ou seja, são compostas de uma única célula. E também são procariotos. Se vocês lembrarem, as células procarióticas, elas são bem diferentes das células eucarióticas. Por exemplo, nas células procarióticas, a gente não tem o material genético envolvido por uma membrana nuclear, e nem as organelas que estão naquele citoplasma também elas não são envoltas por uma membrana, assim como a gente encontra nas células eucarióticas. Além disso, a gente pode encontrar nessas células procarióticas um arranjo circular do DNA e ele também não vai estar associado às histonas, que são aquelas proteínas que a gente encontra associado no material genético de células eucarióticas. Em relação ao formato dessas bactérias, elas podem se apresentar como cocos, como está mostrando aqui na imagem, que tem esse formato mais esférico e arredondado, que pode estar em associação aí com outros cocos. Também a gente pode encontrar esse formato de bacilo ou bastão, que pode estar isolado ou agrupado, como está mostrando aqui na imagem. E a gente encontra também esse formato vibrião, que é nesse formato mais curvado. E a gente tem também esse formato espirilo e espiroqueta, que é um pouco mais ondulado. Nessa imagem está representada uma célula bacteriana, mostrando as estruturas e componentes que geralmente são encontrados nas bactérias. Esses componentes que estão destacados em vermelho são aqueles encontrados em todos os tipos de bactérias. Então, a gente tem o material genético, a membrana plasmática, os ribossomos e o citoplasma. Se vocês observarem aqui na figura, dá para ver que o material genético não está envolvido por uma membrana nuclear. Como eu tinha falado para vocês, essa é uma das características de uma célula procariótica. Esses outros tipos de estruturas que estão indicadas aqui podem ser encontradas ou não nas bactérias, e eu vou citar agora para vocês. Os flagelos, eles podem ser encontrados em pares ou mais de um par, e eles têm a função na locomoção dessas bactérias. As fímbrias, elas servem para a fixação da bactéria. O pile é uma estrutura que serve tanto para a mobilidade da bactéria, mas também para a transferência de DNA. E a parede celular, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês agora, porque eu acho que é bem importante. A parede celular bacteriana, quando presente, vai servir para dar estrutura e o formato da bactéria.
E além disso, ela vai servir também como uma proteção à membrana plasmática que ela vai estar envolvendo. Essa parede celular ela é composta basicamente por uma rede de carboidratos que vai consistir em disacarídeos ligados por ligações polipeptídicas. E essa estrutura da parede celular das bactérias vai determinar dois grupos principais de bactérias, que são as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Nas bactérias gram-positivas, como está mostrado aqui na imagem, a parede celular vai ser composta por muitas camadas de peptídeo glicano, como vocês podem notar aqui na imagem. E ela vai formar uma estrutura espessa e rígida. Já nas bactérias gram-negativas, a parede celular ela vai ser composta por uma camada fina de peptídeo glicano, geralmente uma ou duas, como está mostrando aqui na imagem. Essa denominação gram é devido a uma técnica de coloração desenvolvida, chamada de coloração de gram, desenvolvida por um pesquisador que tem esse sobrenome. As gram-positivas e as gram-negativas, elas reagem de formas diferentes aos reagentes de coloração. Então, as gram-positivas, devido a essa camada mais espessa de peptídeo glicano, vai reter o corante que é usado, que é o cristal violeta. Então, essas bactérias vão ser coradas de violeta escuro ou púrpura. Já as gram-negativas, por ter essa camada de peptídeo glicano mais fina, não vai reter o corante. Então, no momento da lavagem das lâminas, para retirar esse excesso de corante, que nessas bactérias não vai estar retido, ela vai ficar sem coloração. Então, no final, é usado um corante vermelho e por isso essas bactérias são coradas de vermelho. Aqui nessa imagem dá para notar uma lâmina feita. Essas bactérias aqui mais violetas ou púrpuras são então as gram-positivas e as em vermelho são as gram-negativas. Assim que os pesquisadores associaram que algumas doenças eram causadas por micro-organismos, novas pesquisas se iniciaram na tentativa de combater esses agentes, principalmente bactérias que vinham sendo descobertas, utilizando substâncias químicas feitas em laboratórios, que hoje a gente chama de antibióticos sintéticos. Mas existem alguns antibióticos naturais, que são desenvolvidos através de bactérias e de fungos. O primeiro antibiótico ele foi descoberto por acidente em placas de culturas feitas por Alexander Fleming. Nessa imagem aqui está mostrando uma placa de cultura feita por ele que foi infectada por esse fungo, penicillium. E ele observou que tinha uma área nessa placa onde não houve o crescimento bacteriano. Ele concluiu que esse fungo ele estava inibindo o crescimento dessas bactérias nessa determinada região. Então, a substância provida desse fungo foi denominada como penicilina, que hoje é utilizada para tratar algumas doenças causadas por micro-organismos. E a partir daí, outros antibióticos foram sendo desenvolvidos. Bom, então, os antibióticos eles podem ser de dois tipos, tanto bactericidas como bacteriostáticos. Eles vão ser bactericidas quando eles promoverem a morte da bactéria. E eles vão ser bacteriostáticos quando eles vão inibir o crescimento e a multiplicação dessas bactérias, onde também vai ter uma ação de componentes do sistema imunológico do hospedeiro auxiliando. Então, como eu disse para vocês, a ação dos antibióticos pode ser bactericida ou bacteriostática, podendo ocorrer a inibição de certas funções da bactéria ou esses antibióticos podem agir atacando certas estruturas da célula bacteriana. Aqui nesta imagem está representado 5 mecanismos de ações que os antibióticos podem ter. O primeiro é em relação à parede celular, onde temos como representantes os dos grupos beta-lactâmicos e glicopeptídeos. Neste caso, esses antibióticos eles vão agir inibindo a síntese de peptídeo glicano, que compõe a parede celular das bactérias, como eu disse para vocês anteriormente. Outro mecanismo de ação
é sobre a membrana celular, onde temos como representantes as polimixinas e a daptomicina. Nesse caso, esses antibióticos eles podem agir causando danos na membrana celular, pode ser, no caso, alterando sua permeabilidade, onde essa bactéria ela vai começar a perder conteúdos celulares importantes através da membrana celular e isso gera sua morte. Outro tipo de ação dos antibióticos pode ser também a inibição da síntese proteica, onde temos como representantes principais os aminoglicosídeos e os macrolídeos. Neste caso, o alvo será o ribossomo, que é responsável pela síntese proteica, onde os antibióticos eles vão atacar as subunidades 30S e 50S desse ribossomo, impedindo a tradução das proteínas pelo RNA transportador, ou promover também a síntese de proteínas que deixe essa bactéria instável. Outra ação de inibição é através da inibição da síntese de DNA, onde esses antibióticos eles vão interferir na replicação, geralmente tendo como alvo as enzimas DNA girase e topoisomerase, que são importantes na síntese de DNA, onde temos como principal representante as quinolonas. E por último, mecanismo de ação desses antibióticos é através da interferência de outros processos metabólicos, mas que são essenciais também para essas bactérias, como por exemplo, a inibição da síntese de purinas e também do ácido fólico, onde temos como principal representante trimetoprim e as sulfonamidas. Agora que vocês entenderam um pouco sobre os antibióticos e seus mecanismos de ação, vamos resolver essa questão do Enem de 2017, que fala o seguinte: os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Letra A, ativando o sistema imunológico do hospedeiro. B, interferindo na cascata bioquímica da inflamação. C, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias. D, combatendo as células hospedeiras das bactérias. E, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Bom, se nós formos por eliminação das alternativas, a gente já pode notar que a letra A está falando através da ativação do sistema imunológico do hospedeiro. Por que essa alternativa não está certa? Porque por mais que a gente tenha a ação de alguns componentes do sistema imunológico auxiliando ali no combate dessas bactérias, são os antibióticos que vão mesmo combater essa bactéria. Então, por muitas vezes, o sistema imunológico sozinho não vai conseguir fazendo a eliminação desses micro-organismos. A letra B também está errada, porque fala que esses antibióticos estão interferindo na cascata bioquímica da inflamação. Nesse caso, quando a gente está falando de doenças causadas por bactérias, a gente está falando de infecção. E no caso dessa questão, eu estou falando de inflamação. A infecção ela sempre vai ser causada por um agente infeccioso, por um micro-organismo. Nesse caso, da questão, está falando das bactérias, que é diferente de inflamação. Por mais que algumas infecções podem levar à inflamação, a gente tem que pensar também que somente tratar a inflamação não vai combater o agente em si, que é a bactéria. Então, essa aqui também está eliminada. A letra C fala removendo as toxinas sintetizadas pela bactéria. Então, mais uma vez, como eu disse, é necessário que haja um combate direto à bactéria. Só remover as toxinas sintetizadas por ela não vai eliminar ela do organismo. A letra D fala combatendo as células hospedeiras das bactérias. No caso, os antibióticos eles já são produzidos com o intuito de atingir estruturas específicas das bactérias. No caso, para não ocorrer o risco de estar atingindo alguma célula ali do hospedeiro, esses antibióticos eles já são produzidos com o intuito de atacar, por exemplo, a parede celular, que a gente não vai encontrar na célula do hospedeiro, por exemplo. Então, tem essa diferença. E a letra E fala, danificando estruturas específicas da célula bacteriana.
Então, como eu disse para vocês, a ação dos antibióticos ela não pode ser, por exemplo, inibindo a síntese da parede celular, atingindo ali a membrana celular, na síntese proteica. Então, essa é a única questão que está falando diretamente sobre atacar estruturas específicas da célula bacteriana, que no caso é um tipo de ação dos antibióticos. Então, a gente conclui que a alternativa certa é a letra E. Agora, vamos falar um pouco sobre os vírus e os antivirais. Mais precisamente, sobre os antirretrovirais, que será necessário para que a gente possa responder à próxima questão. Bom, os vírus, eles também são micro-organismos, porém, eles são partículas muito pequenas para serem vistas em microscópio óptico. Eles têm geralmente em média de 10 a 1000 nanômetros, que são muito pequenos se a gente comparar com o tamanho de algumas bactérias e também das células do nosso organismo. Até os dias de hoje, ainda há dúvidas na comunidade científica se os vírus são considerados seres vivos ou não. Isso porque os vírus eles não têm uma atividade metabólica fora das células. E isso pode fazer com que ele não seja considerado um ser vivo. Porém, assim que ele invade as células, ele consegue se replicar. E eles são capazes de promover infecções, e doenças, e isso pode fazer com que ele seja considerado um ser vivo, porque ele provoca doenças assim como outros tipos de micro-organismos. Não, como eu falei, esses vírus, eles só conseguem ter uma atividade metabólica, só conseguem ser ativos quando eles estão dentro de uma célula. Então, eles precisam e utilizam da maquinaria das células para poder se replicar. E isso torna eles como seres intracelulares obrigatórios. E a estrutura e morfologia dos vírus ela é bem simples, como está mostrado aqui na imagem. Os vírus eles têm um ácido nucleico, que é de um tipo, então pode ser DNA ou RNA. Ele tem uma capa proteica que protege esse ácido nucleico, denominada capsídeo, e alguns vírus ainda podem apresentar um envelope, que o vírus adquire quando ele deixa a célula hospedeira e ele leva uma parte da membrana plasmática. E, além do envelope, alguns vírus também contêm espículas, que são essas projeções aqui do envelope. Elas são utilizadas para ligação nas células hospedeiras e também podem ser reconhecidas pelo sistema imunológico do hospedeiro. O ciclo viral vai seguir, basicamente, essas etapas que eu coloquei aqui para vocês e que também está representada aqui nessa imagem. Então, no início, a gente vai ter a adsorção, que é a ligação do vírus através de moléculas presentes na sua superfície a receptores presentes ali na célula do hospedeiro. Após isso, o vírus ele vai entrar dentro da célula, que é o processo denominado como penetração, que pode ocorrer tanto por fusão da membrana celular com o envelope do vírus, ou através da pinocitose, que é um tipo de endocitose, como se fosse uma invaginação da membrana plasmática, onde partículas e nutrientes entram para dentro dessa célula. Então, como está mostrando aqui na imagem, esse vírus está entrando pelo processo de pinocitose. Após isso, vai ocorrer o desnudamento, que é como se o capsídeo ele fosse removido e o ácido nucleico desse vírus fosse liberado no citoplasma. Esse processo ele pode variar entre os tipos de vírus, mas geralmente ele ocorre por ação de enzimas da própria célula. Após isso, vai ocorrer então a síntese viral, onde vai ter a replicação do material genético viral e a síntese de proteínas estruturais e não estruturais desse vírus. Em seguida, então, esse vírus ele vai ser montado, onde ele já vai passar a ser denominado como vírum. Ele vai ser uma partícula completa e infecciosa. Após isso, ele vai ser liberado, então, dessa célula. E, como eu falei para vocês, alguns vírus, no momento que ele está sendo liberado, ele acaba
levando junto uma parte da membrana plasmática. E isso acaba servindo para ele como um envelope. Bom, então é aí que entra o uso de substâncias antivirais contra esses vírus. Porque os estudos nas buscas de drogas contra esses vírus é focado em inibir a replicação desses vírus no interior das células. Porém, pode ser um pouco difícil atingir esses vírus sem envolver as células hospedeiras. Então, alguns antivirais, eles podem agir inibindo quaisquer uma das enzimas que participam da replicação viral, para que não haja formação de novos vírus. Ou alguns desses antivirais podem atingir os processos de adesão e entrada também desses vírus e não acabar ocorrendo, então, o seu ciclo ali no interior da célula. Muitos esforços na busca de antivirais acabam se concentrando bastante no vírus HIV, que é responsável pela AIDS. O vírus HIV, ele é um vírus de RNA, portanto ele pertence à família Retroviridis, é um retrovírus. E ele tem esse nome devido à presença de uma enzima conhecida como transcriptase reversa. E o que ela faz? A partir de um RNA viral, ela promove a síntese de um DNA de fita dupla, que é usado como molde para produzir novos RNAs. Ou seja, o nome já diz, ela faz uma transcrição reversa. Ao invés da gente ter o processo normal de um DNA transcrevendo o RNA, a gente tem um RNA sintetizando o DNA. Aqui nessa imagem está apresentado para vocês o ciclo viral de um retrovírus. Então, a gente tem aqui no início a célula hospedeira e o vírus, né, que após ele se aderir ali nas moléculas da membrana plasmática, ele vai entrar dentro dessa célula. Em seguida, vai ocorrer já dentro da célula o desnudamento, que eu falei para vocês que é a liberação, né, do material genético, nesse caso é o RNA, e das enzimas presentes também nesse vírus. No caso, a gente tem a transcriptase reversa. Bom, após a entrada desse vírus na célula e a liberação do seu material genético, vai ocorrer então a ação da transcriptase reversa. Ela vai sintetizar o DNA a partir do RNA viral. Esse DNA que foi formado, ele vai se integrar ali no DNA da célula hospedeira pela ação da enzima integrase e ele vai ser denominado como um provírus. Esse provírus, ele pode ser replicado sempre que a célula também se replicar e também ele pode sintetizar proteínas estruturais do vírus, como, por exemplo, o capsídeo e algumas enzimas também, através da transcrição. Então, após a formação dessas proteínas, após a replicação do material genético, esse vírus ele vai ser montado e ele vai deixar a célula em seguida para poder infectar outras células também. Bom, então quando a gente fala dos retrovírus e busca fármacos para tentar impedir a infecção desses vírus, a gente remete ao termo antirretroviral, que muitas vezes está associado à infecção pelo HIV, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre a terapia antirretroviral. Então, assim como os antivirais, que eu falei para vocês anteriormente, o alvo dos antirretrovirais também são as etapas de replicação desse vírus. Os antirretrovirais existentes são muitos, por isso eu não coloquei aqui para vocês. Mas eu citei alguns mecanismos de ação que eles podem ter. Então, a gente tem os inibidores de transcriptase reversa nucleosídeos e não nucleosídeos, que agem se ligando ao sítio catalítico dessa enzima, promovendo a inibição. Existem também os inibidores de protease. A protease, como eu tinha dito para vocês, ela é importante na produção das partículas virais ali dentro da célula. Então, se a gente tem uma inibição dela, a gente impede, né, que
ocorra a replicação viral. Também os inibidores de integrase. O HIV, por exemplo, ele depende da integração ali no genoma do hospedeiro. Então, se a gente tem uma inibição dessa integrase, a gente impede e inibe a replicação desse vírus dentro da célula. Também os inibidores de fusão e os inibidores de receptor CCR5, que são presentes ali na membrana plasmática, que vão agir mais impedindo a entrada desse vírus na célula. Agora, vamos responder a última questão do Enem de 2019, que fala o seguinte: na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Letra A. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. E. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Bom, se mais uma vez formos por eliminação, a gente já pode notar de cara que a letra A está errada, porque ela fala melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Bom, nem sempre esses vírus vão necessitar de vetores para estar causando as infecções, tanto em humanos quanto em animais. Inclusive, isso é falado aqui na questão, quando diz que eles não necessitam de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. Então, a gente já pode eliminar essa alternativa. A letra B também está errada, porque ela fala através da fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. Bom, esses soros mutagênicos, eles vão estar gerando uma mutação, que não vai ser bom. Então, é tudo que a gente quer evitar. Então, de cara, a gente já pode também eliminar essa alternativa. A letra C fala investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Bom, esses equipamentos de proteção individual, eles podem acabar até servindo como uma proteção extra, porém, não vai estar atingindo ali diretamente e combatendo esses vírus. Então, a gente já pode eliminar essa alternativa também. A letra D também não está correta, porque ela fala através da produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Bom, as vacinas, elas servem como uma forma de imunização, fazendo que o sistema imunológico adquira anticorpos, por exemplo, contra alguns agentes. Porém, na questão, a gente nota que tá falando que os pesquisadores têm produzido medicamentos. Então, meio que a gente já pode descartar essa alternativa, porque a letra E ela vai contemplar mais o que o enunciado está falando, que é através do desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. E se vocês lembrarem, como eu falei para vocês, que os retrovírus, quando a gente está falando de fármacos que atuam combatendo esses vírus, a gente fala de antirretrovirais. Então, a única alternativa que está falando sobre esse tipo de fármaco é a letra E. Portanto, é a nossa alternativa correta. Então é isso, pessoal. Se encerra aqui mais uma videoaula do Viva Biologia, edição Enem, Ciências da Natureza. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido também. Muito obrigada e até a próxima!